Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Leonardo Santos, aqui do canal Valores e Negócios, junto com o meu inoxidável amigo, Dr. Jonadab. E estamos aí para mais um episódio. Temos a honra de receber o vereador aqui na cidade de São Gonçalo, De Jorge Patrício. Muito obrigado, De Jorge, pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Em estar aqui, a gente sabe que você tem uma agenda corrida. E já quero pedir a você que deixe aí nos comentários sua pergunta, deixa seu posicionamento sobre os assuntos que vamos falar aqui. Já deixa o seu questionário aí. A gente fala muito aqui no canal, né? As pessoas têm o hábito de reclamar da política, de dizer que tá ruim, de dizer que não tá bom, que tem que melhorar. E o momento de nós fiscalizarmos o trabalho dos nossos governantes é esse, né? É conhecendo o trabalho, é conhecendo o projeto, é conhecendo as propostas, saber os assuntos que estão em andamento, no nosso caso aqui na municipalidade, tá? Então, obrigado, De Jorge. Queria que você se apresentasse aí, né? Se tem alguém que de repente ainda não te conhece, né? E falasse um pouco aí da tua história. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Sempre muito importante, como você disse, né, as pessoas entenderem como funciona a política e como está sendo o momento político de sua cidade. Porque, infelizmente, as pessoas acabam tomando conhecimento daquilo que é inventado, né, dos fake news da política, onde eles conseguem fazer a pessoa achar aquilo que está ruim, que esteja bom, e o que está bom, né, eles dão um ênfase muito maior. Então, as pessoas vivem perdidas nessas informações no que é falso ou verdadeiro. Ainda mais quem tá com a máquina, né? Fica muito mais fácil distorcer aí a verdade, né? A máquina, ela vem sempre tentando manipular muito para continuar no poder, né? Na verdade, é uma disputa de poder, poder, poder. Você hoje, vocês estão falando da máquina e tal, o vereador hoje, De Jorge Patrício, né? Já teve outro mandato, já foi candidato a prefeito, né? Ou 2 vezes. 2 vezes. Hoje você é oposição à prefeitura? É isso? Na verdade, eu não sou oposição à prefeitura. Se vocês observarem, todas as matérias que a prefeitura manda, ou qualquer vereador manda para a Câmara, né, para que seja votado, que seja benéfico para a população gonçalense, vocês podem ter certeza que o meu voto será sempre a favor, como tem sido. Então, isso não é uma oposição por ser oposição, né? Oposição é aquilo que está errado, aquilo que eu entendo, né, porque eu estudei bastante, tenho muito conhecimento de causa, pela minha história política, né, e sou conhecedor como poucos são dos problemas da minha cidade. Então, como eu entendo disso, não é qualquer história que vai me enganar, né? Então, eu sei realmente quando está sendo bem feito e quando está sendo maquiado, quando está sendo feito para enganar a população somente pelo voto. Então, eu sou oposição àquilo que é ruim para a população. É interessante você colocar isso porque a gente está num período assim muito extremado, né? E assim, se o meu adversário pensa diferente, obrigatoriamente, ou se é meu adversário, eu discordo de tudo, independente do que ele fala. Você discorda da capa do processo, né? Ou você discorda da ideologia. Pouco importa o fato em si, né? Então, você, De Jorge, está colocando, então, que não é necessariamente o discordar pelo discordar, é avaliar a proposta, se aquilo for bom para o município, você pode concordar, é isso que você está colocando? É exatamente isso, né? A prova disso, né, do meu pensamento ser diferente do extremismo, né, é que não é qualquer custo, né, que não importa a proposta do adversário né, ou de outro partido, o que importa para mim é que a cidade avance, né, que a cidade realmente progrida, né, que a cidade realmente, né, tenha ganhos, e independente da política que venha, né, se é bom para a população, é bom para mim, é bom para minha família, para meus amigos, né, para o meu futuro na cidade, porque eu nasci, cresci e moro na cidade até hoje. Sim. Né? Então, é exemplo que esses dias eu fiz um elogio ao prefeito de Itaboraí, né? Porque eu conheço o Marcelo Delaroli, né? Um cara que chegou ali na cidade e transformou aquela cidade, está fazendo um trabalho de excelência. Ele é PL, eu vou deixar de dizer aquilo que eu vejo. Eu transito em Itaboraí e vejo que o trabalho do cara é um trabalho formidável e tem as mesmas condições
precárias de São Gonçalo, tem a mesma dificuldade, né, de arrecadação de São Gonçalo. Mas como eu acompanho, eu vejo e tenho muitos amigos naquela cidade vizinha, que graças a Deus está ficando bem bacana também, né? Tem Isso é bom bastante pros obra, né? Eu fui gonçalenses, né? recentemente na E cidade. não é só obra, né? A diferença é que ali não está sendo feita uma maquiagem. Infraestrutura. Como está sendo feito em São Gonçalo. E tem uma Sim. infraestrutura, né? Os colégios estão sendo reformados, não estão sendo fechados, né? Então, assim, se o cara está investindo na educação e está fazendo uma obra como tem que ser feita, ou infraestrutura, todos ganham. Inclusive a gente que é de São Gonçalo, que a gente também transita em Itaboraí. Assim também é Maricá, assim também é Niterói. A cidade de São Gonçalo é tão grande, tão carente, que no mínimo 40% da cidade ela vive nas cidades vizinhas, principalmente Niterói e Maricá. Uhum. Né? Você vê a falta de senso, né? Os vereadores, alguns vereadores, eles falam mal de Niterói, mas moram em Niterói. Tem isso, é? Ah, não sabia disso. Vários vereadores moram em Niterói. Vereador de São É. Gonçalo mora em Niterói? Muitos. Rapaz. Eu só não falo o nome aqui porque o eleitor tem que entender de quem está votando, né? Eu não tô aqui para confrontar os meus parceiros, meus colegas, porque eu não tenho nada contra eles. A minha luta é contra o governo, que quem executa é o prefeito, né? É o governo, os secretários, deputados que são aliados do governo municipal e estadual. Eles são os maiores responsáveis pelo futuro da nossa cidade. E se fizerem um trabalho bem feito, todos nós vamos ganhar. Se eles ficarem enganando o povo, fazendo as maquiagens como fazem, logo ali na frente a gente vai ver que realmente foi uma maquiagem e a gente, em vez de progredir, a gente vai regredir, né? Você, De Jorge, como nascido e criado aí em São Gonçalo, né? Como disse, mora e reside em São Gonçalo até hoje. De Jorge Patrício, então, mora em São Gonçalo. Amo São Gonçalo, moro em São Gonçalo e tenho comigo sempre no meu coração, assim, enquanto eu estiver na política, eu tenho que estar vivendo na minha cidade, junto com meus amigos. Até para conhecer, né, os problemas da Pra cidade. continuar entendendo, né? E você, Tá esse certo. tempo todo, você deve ter mais de 20 anos no meio político, né, aí de São Gonçalo, participando na política da eleição de um ou de outro. Outras vezes você já como vereador, depois foi, né, suplente de deputado, mas ficou um período em Brasília, formado em gestão pública, né? Então hoje, como é que você vê aí esses 2 anos aí do governo do Capitão Nelson? Como é que está São Gonçalo hoje na sua visão? Você até falou assim, eu não sou contra os vereadores, né, meus pares que estão lá, eu sou contra o governo. Na realidade, assim, eu acredito que você não seja nem contra o governo, você é contra as políticas públicas hoje, né, praticadas pelo governo atual em São Gonçalo. Mas como é que você está vendo aí esses 2 anos? Assim, os 4 anos primeiros foi uma avalanche de obra em São Gonçalo, né? Hoje eu não moro lá, frequento muito pouco São Gonçalo, mas sou nascido e criado aqui no Campo Novo. Você não é vereador, não, né? Não, ainda não. Quem sabe um dia, né? Ser vereador ou prefeito. Na brincadeira à parte, não tem essa pretensão, não. Mas como é que você vê hoje, né? Como eu falei, os 4 anos primeiro foram anos aí que deu uma alavancada aí no nome do prefeito, tanto que ele foi eleito por mais de 90%, acho que, dos votos válidos. E agora, já iniciando esse segundo mandato, como você analisa tanto o primeiro mandato quanto agora esse início do segundo mandato? Como é que está São Gonçalo para você, na sua visão de morador, na sua visão de gestor e na sua visão também de político hoje na cidade? Então, a gente, né, graças a Deus, a gente consegue aí ter um combinado aí que é muito importante para uma avaliação bem profunda, né? E assertiva, né? Eu sou morador e vivo a minha cidade, transito a minha cidade, trabalho na minha cidade, moro na minha cidade, então, assim, ainda me formei e estou há muito tempo na política, né? Então, graças ao bom Deus aí, a gente tem pego uma experiência, né? Cada dia que passa, bem bacana para a gente poder entender e não falar besteira, né? Então, assim, nós tivemos aí 4 anos onde, pela primeira vez na história do nosso município, né? Nós tivemos quase 2 bilhões a mais nos cofres públicos. É muito dinheiro. Mais de $500 milhão de emendas parlamentares, como nunca existiu, e quase $500 milhão do royalty, né? Tirando aquela farpelinha, aquela bagatela que eles deram para aquele escritório lá, sei lá o que eles fizeram lá, né? Aqueles 20% que... nem sei quanto foi o valor certo, acho que quase 100 milhões de reais. E foi o pagamento, curioso, que foi o pagamento mais rápido da prefeitura. Foi pago em 48 horas, né? Rapaz. Fantástico. Nem a merenda escolar é paga tão rápido assim. Então, assim, a cidade estava muito carente,
Porque o governo que se sucedeu ao passado, ao governo anterior a esse atual, ele deixou um rombo, um déficit na cidade. Então, o governo passado a esse, ele sanou as contas públicas, colocou as contas em dias, tirou o governo do Cauca, a prefeitura do Cauca, fez um trabalho de excelência na administração. Só que o povo não entende o que é administração e o que é execução. O povo só quer ver a execução. É claro que nós precisamos da execução também. Nesse momento, o antigo prefeito perde o mandato, que não era prefeito, era prefeita, né? Porque o trabalho, o mérito da boa gestão era dela. Que ele é muito devagar, não sei nem por que ele chegou lá. Mas ela, se eu tivesse ganhado as eleições, eu com certeza chamaria ela para o meu governo. A mão de ferro, né? Assim ela era chamada. Então fez uma excelente administração. Como é o nome dela? Eliane Nancy. Mão de ferro, mão de ferro. Eu sei, mas é para citar. Então, assim, esse governo atual caiu tudo no colo deles. Caiu as contas sanadíssimas, tudo em dia. E 2 bilhões a mais no colinho deles. Né? Casa arrumada e dinheiro no bolso? Isso aí, casa arrumada e dinheiro no bolso. Aí a Águas do Rio, né? 1 bilhão foi da Águas do Rio, que comprou a população, né? Com 1 bilhão, dando ali 1 bilhão para a prefeitura, um cheque em branco. Né? E é disso que o prefeito de Niterói fala quando ele quer dar através de um fundo que seja fiscalizado pelos órgãos competentes, para que a verba do royalty que ele possa estar vindo liberar, ele tenha certeza que foi investido na saúde, na educação e na segurança pública de São Gonçalo. Para não fazer a maquiagem que eles fizeram com tanto dinheiro e fecharam escolas e quebraram a educação do município. Cheque em branco, eles não souberam o que fazer. E isso ainda há muitos indícios, ainda o pior, que eles possam ter feito campanhas. Então, assim, se o dinheiro foi investido de qualquer maneira, se o cheque foi em branco, por irresponsabilidade ou por falta de entendimento, eles acabam investindo errado. E o povo teve 2 bilhões a mais nos cofres e a cidade só avançou visualmente. E o asfalto, infelizmente, ele não muda o futuro de uma cidade. Ele é importante, mas ele não muda. Além, né, de que esses asfaltos não foram feitos igual Itaboraí, que teve a mesma condição e fez obras de infraestruturas, né, de fatos. Né? Fez ali o manilhamento, tudo direitinho. São Gonçalo foi feito só recapeamento. Vou dar um exemplo ali no Boa Sul. A única coisa que foi feita no bairro Boa Sul, eles arrancaram um asfalto bonzinho e colocaram outro asfalto. Gastaram ali milhões. E uma escola que eles fecharam para reformar, chamada Mertocouto, que foi a segunda ou terceira melhor nota de São Gonçalo no índice do IDEB, que já é um índice horrível, né? Aí aquela escola ali que tem um dos melhores índices do IDEB, eles fecharam para reforma e já tem 2 anos fechado. Assim também tem no Fazenda dos Mineiros, outra escola também, e tem várias escolas em São Gonçalo. Então, olha só como é difícil de se entender. Não tem como aceitar isso como morador e como político entendedor, né, da gestão e sabendo quanto dinheiro foi na mão desse governo e eles cometerem um crime desse na educação de São Gonçalo. Um colégio fechar a escola. Fechar uma escola e não reabrir. E até você falando sobre o royalty, De Jorge, explicando um pouco aí sobre essa situação. Hoje, inclusive, dia 22 de maio, nós vamos ter aqui, né, pelo menos estava marcado, né, audiência lá no Supremo Tribunal Federal, onde Niterói, Maricá, Rio de Janeiro vão discutir com São Gonçalo, Guapimirim e eu acho que Magé, né, sobre essa possível distribuição aí dos royalties, né? Como é que é o entendimento hoje eu sei que hoje você está muito alinhado, não é, com o prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, até porque eu acredito, né, independente de política, e lógico, também é uma prefeitura que tem bastante recurso, mas é uma prefeitura, acho que do Rodrigo Neves, as pessoas como administrador público, acho que as pessoas só têm elogio, né, pelo menos a grande parte, não é unânime, né, porque acaba não tendo, e aí você está ali com ele tentando também se espelhar ali na experiência de Niterói e tentar levar isso para São Gonçalo. Mas como você está mais próximo a ele, me explica melhor para a gente e para a população de São Gonçalo, como é que está esse pensamento que as pessoas falam, o Rodrigo não quer dar o dinheiro para São Gonçalo, o Rodrigo não quer tal, aí parece que o Eduardo Paes se propôs a fazer, a gente entende também que é um pouco de política, porque ele vem candidato a governador, então ele quer passar uma imagem aí para a cidade de São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral, que ele está querendo apoiar a cidade.
política também junto com o Quaquá, também, que vai apoiá-lo para governador. Mas como é que explica essa situação dos royalties em relação a Niterói? Qual é o pensamento de Niterói? Por que o Rodrigo tá resistente a isso? Né, a gente sabe que tem uma questão jurídica, se é possível, se não é possível. Tem vários pareceres aí, inclusive, das procuradorias. Eu acho que é do próprio Procuradoria Federal também, sobre a inconstitucionalidade, né, de você poder abrir mão disso. Mas como é que tá esse pensamento do Rodrigo com relação a essa possibilidade de transferir esse valor para a cidade de São Gonçalo? Acho que nem só São Gonçalo, né? Porque, na verdade, o embate está São Gonçalo que pegou isso, mas é São Gonçalo, Magé e Guapimirim, né? Guapimirim, é isso. Então, infelizmente, né, o fake news ele assola a política, né? E as pessoas, em vez de abrir diálogo, né? Um exemplo, nós nunca vimos, eu estou bem próximo ali, tanto de São Gonçalo quanto de Niterói, nunca vi o município de São Gonçalo abrir um diálogo com o prefeito de Niterói, né? Para poder tentar ajustar as melhores formas. Aí, como é que eles resolvem fazer? Eles preferem atacar para poder tentar tirar força, né? Uhum. Como se fosse uma obrigação e não é. Você imagina bem um prefeito de uma cidade, quando ele tem que abrir mão de receita, como é que ele explica a sua população, né? Mas existem as formas legais, que é a justiça. É como está hoje tramitando na justiça. E se é direito, que eu espero que seja, que eu preciso que a minha cidade de São Gonçalo tenha direitos royalties, ela merece, ela precisa. Eu estou pedindo a Deus para que tudo dê certo, mas isso é pela forma jurídica, não é só um querer, né? Tem a forma jurídica que tem que ser respeitada. E quando o Rodrigo propõe ter um fundo, né, para que ajude São Gonçalo, que acho que, pelo que eu entendi, juridicamente é possível, sim, né? O que ele quer é isso, porque ele viu a má gestão que foi feita com tanto dinheiro que teve na mão, sendo feito somente asfalto, não dando prioridade à educação, à saúde e à segurança pública. É fato que São Gonçalo piorou muito nessas três questões. O que ele quer é só que ele faça esse aporte de Niterói, de alguma maneira que a justiça permita, mas que não seja usado principalmente para fazer campanha. Que o povo não entende, não sabe, mas o que eles fazem é isso, fazem o que eles querem, Mas como é que, da maneira que qual a eles ideia querem. desse fundo? É direcionar? O fundo. A ideia desse fundo que vai ser um fundo fiscalizado pelos órgãos competentes, né, onde vai ter que se apresentar os projetos para aquilo ali foi destinado. É verba carimbada. E segurança pública. E segurança não pública. poderia usar o dinheiro em qualquer verba outra área, carimbada, né? entendeu? Eles não podem gastar, achar que é cheque. o dinheiro deles e gastar de qualquer jeito. Eu acho que a divisão dos royalties, eu acho ela muito injusta, tá? Da forma que ela hoje, mas é o que está na lei, foi o que o Congresso Como é que tá hoje? aprovou. Não é de acordo com aí tem um cálculo onde são feitas as extrações de petróleo. Então, quem tem área ali que fica exposta a um possível vazamento de petróleo, dano ambiental, ela recebe uma maior parte desses royalties do petróleo. E eu acho que isso acaba agora, acho que tem um prazo para isso acabar, tanto que os municípios aí, tanto em Niterói, Maricá, já estão preocupados. Eu vou até depois dar uma pesquisada nisso, até falar melhor. Mas acho que tem um prazo para essa divisão mudar. E só que você dá para o município, na verdade, uma verba que é para uma possível reparação do meio ambiente, num caso de vazamento, só que você dá para o município um cheque em branco. Pra tudo, né? Então, sei lá, dá 2, 3 bilhões por ano para o município para ele fazer o que ele quiser. E aí, na realidade, se realmente houver o vazamento, não tem nem dinheiro guardado para poder reparar nada. Né? Então, assim, eu acho que por causa disso, por ser um cheque em branco, eu acho essa divisão injusta. Qual é o problema? O que São Gonçalo, Magé e Guapimirim questionam? Né? A Baía de Guanabara. Porque você pega... o Rio tem margem, né, para o Rio de Janeiro, né? Tem margem para o oceano. Sim. Niterói tem. Também, Maricá. Maricá tem, Macaé, Saquarema, todas essas cidades aqui da nossa região Da Orla. da Orla aqui, elas recebem bastante dinheiro de royalties. E só que aqui o que São Gonçalo, Magé e Guapimirim alegam? A Baía de Guanabara. São as cidades que estão em volta Que da estão Bahia. em volta da Bahia, que também seriam prejudicadas num São eventual Gonçalo, vazamento. Porque Magé, Guapimirim, imagino que Duque de Caxias. eu não sei se Caxias também tem passa, saída então. pra Mas eu não Bahia. sei se Caxias. Não sei se Caxias já. Não sei se as Caxias não tá nessa briga aí, não. Mas, então, eles alegam que esses municípios também seriam Afetados pela exploração. com um eventual vazamento, Tá. porque aquele vazamento iria entrar ali pela Sim, Bahia. É uma discussão, né? Eu Razoável. acho que é razoável. É razoável, Acho a discussão bem razoável, mas eu critico a forma, porque, assim, como o DJ está falando, é um cheque em branco que você dá para o município, independente se seja Niterói, Maricá ou Rio de Janeiro. Eu acho que tinha que ser realmente vinculado, tinha que ser receita vinculada.
E o que o Rodrigo quer fazer, embora ele receba esse cheque em branco, mas fala, mas para eu abrir mão para dar para São Gonçalo ou para qualquer outro Tem que município, saber pra onde vai. eu quero saber para onde vai esse dinheiro. Porque senão os caras vão usar para fazer política. Isso é normal, Entendi. todo mundo faz. Né? Quem recebe hoje já E fala. aí a 90%, ouso dizer que 90% da população nem imagina que essa discussão que Não, nós não acabamos de entende, propor não aqui entende. existe. O cara vê lá o asfalto na rua, o asfalto por vezes sem uma instalação de águas pluviais, drenagem sem a horrível, drenagem, né, sem cara? esgoto. Então ele vê lá o asfalto, ele, opa, tá tudo tudo bem. Fica feliz, Fica né? feliz. Fica feliz, mas aí, boa parte, né? Vamos esquecer o Royce, no caso de São Gonçalo. Boa parte daquele dinheiro ali que foi feita aquela maquiagem para deixá-lo feliz, para que ele dê o voto, veio de uma empresa que comprou a cidade com R$1 bilhão, que não abastece a cidade conforme deveria e está cada vez mais precário a entrega de água potável. Ou seja, o que estava ruim piorou. Cobrando muito mais agora, né? Sim. Então a população está pagando bastante, né? Tá Além cobrando de que eles superfaturar passaram as regularizando contas tudo, e de fazer cobranças indevidas e colocar o nome das pessoas no SPC e no Serasa. Só que as pessoas não sabem que aquilo ali é culpa da prefeitura e do governo do estado, que eles que venderam. Foi eles que pegaram o cheque em branco em mãos. Então eles que têm que resolver esse problema, não é o povo, não. E assim eles estão querendo fazer também na questão do cemitério, né? É que eu ia perguntar, porque parece que nem depois de morto a gente tem sossego. sossego, Agora, é. como é que é isso? Agora a pessoa tá rezando, achando que tá rezando pro ente querido dela, tá rezando por outro.